Uma grande mulher de Deus, uma mulher exemplar, uma mulher que, devido à dificuldade que ela enfrentou, ela não saiu da presença do Senhor, ela permaneceu firme, né, e Deus deu vitória. A Bíblia, a história relata que Ana passou cerca de 25 anos, né, para alcançar a bênção. Então não foi pouco tempo, foi muito tempo. Eu meditando hoje nessa palavra, eu falei, meu Deus, nós vemos tantas pessoas retrocedendo, voltando atrás, né? Se nós formos ver Ana, ela não olhou para trás, ela olhou para Jesus, né? Mesmo chorando, mesmo a Penina irritando ela continuou firme, né? Louvado seja Deus. A Bíblia relata aqui no capítulo 1, que seu esposo, Elcana, ele subiu uma vez ao ano para o templo, para adorar ao Senhor e também para sacrificar. Mas não era fácil para Ana, porque a Bíblia diz que ela casou com Elcana, mas ela não podia ter filho. Ana era estéril. Mas Deus sabe por quê, né? Tudo tem um propósito de Deus. E a Bíblia diz que por Ana ser estéril, na época, o seu esposo, que poderia casar com outra mulher, né, para que viesse ter filhos. E Elcana casou também com Penina. E a Bíblia diz que quando ele subia ao templo para adoração, Penina irritava muito Ana. Irritava que ela não comia, não queria comer. E também Ana chorava bastante. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nessa noite você está com a Penina na tua vida. Talvez nessa noite você chegou aqui só pela misericórdia. Penina se irritando, se levantando contra a tua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que trabalhou na vida de Ana, Ele está vendo também a tua vida. E eu tenho certeza que você está aqui nessa campanha. Deus está trabalhando e vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Continue perseverando. Continue na presença do Senhor, adorando a Ele, porque Ele tem se agradado. Louvado seja Deus. Muitas vezes é difícil de você chegar aqui. Quantas dificuldades, mas você tem feito como Ana, tem ido ao templo adorar ao Senhor, e Ele tem se agradado da tua adoração. Louvado seja o Senhor. Muitas vezes em lágrima, muitas vezes em sofrimento, Deus, Ele tem se agradado, e a resposta chegará na tua vida. E a Bíblia diz que um certo dia eles subiram ali ao templo para adorar o Senhor, e ali a Penina estava irritando bastante Ana. E a Bíblia diz que ela não queria comer e ela também chorou bastante. E o seu esposo ali, quando ele sacrificava, ele dava uma porção para a Penina e também uma porção para os seus filhos. A Bíblia aqui no capítulo 1 não está relatando quantos filhos Elcana tinha com Penina. Não está relatando, mas diz que ele tinha filhos e filhas. E a Bíblia diz que ele dava porção para a Penina e porção para seus filhos. Porém, para Ana era uma porção maior. E ali, quando ele via Ana triste, sem querer comer, ele ficava perguntando para ela o que estava acontecendo. E ele falou para ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos nesse capítulo que Elcana era uma esposa excelente. Mas eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde. Eu acredito, né, que 98% das mulheres, quando a gente é jovem, já na adolescência a gente já projeta, né, casamento, e também a gente já projeta filho, né, já na adolescência. Depois vem a fase, né, de jovem. Eu acredito que 98% das mulheres querem ser mãe. Eu acredito 98%. Então, eu creio que era o desejo de Ana. Ela tinha uma esposa excelente, porém estéril. Deus tinha cerrado a madre dela. E a Bíblia diz que ali ele conversa com ela e fala para ela: olha, Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? E quando ele fala isso no versículo de número 9, a Bíblia diz que Ana se levantou, depois que comera e bebera em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Aqui nós vemos nesse versículo que Ana se
levantou. Quando ela ouviu, né, o seu esposo falar com ela, ela falou: eu não vou ficar aqui mais sentada, eu vou me levantar. Ou seja, ela falou assim: eu vou me posicionar. Eu acredito que ela falou assim: até hoje eu vim aqui e chorei, até hoje eu fiquei bastante triste, irritada, mas hoje eu vou me posicionar. Eu vou no templo e eu vou orar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a minha oração vai ser diferente. Talvez ela chegava no templo e ela ficava conversando com os sacerdotes, contando a sua história. Talvez todo ano era a mesma história, era a mesma conversa. E agora Ana levanta-se, porque estava sentada e vai até o templo, e ali estava o sacerdote ali. E Ana, ela não foi conversar com o sacerdote, ela foi conversar com Jesus. Ela foi conversar com Deus. Louvado seja, porque ela já tinha contado a sua história ao sacerdote. E o sacerdote não pôde fazer nada por ela. Mas ela tinha certeza que o Deus que ela servia ia fazer alguma coisa por ela, iria resolver a sua situação. E aí ela chega diante da presença de Deus e começa a conversar com Deus. Também nesse capítulo não relata o que Ana falou, né? Qual foi a conversa que ela teve com Deus? Porque somente seus lábios se mexiam, somente com seus lábios se mexia, e ela falava com o seu coração. Glória a Deus. E muitas das vezes nós fazemos essa oração a Deus. Muitas das vezes nós não podemos, né? Nós chegamos na casa do Senhor e tem algo acontecendo e nós não abrimos a nossa boca, mas ajoelhado, de boca fechada, às vezes nós falamos para Deus. E eu creio que tem gente aqui nessa noite que tem história que não pode falar em voz alta, mas Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe da tua história. Ele conhece o teu endereço. Ele sabe o que você precisa. E eu creio que nessa noite, o Deus que trabalhou na vida de Ana, Ele vai trabalhar na tua vida. E antes de terminar essa campanha, você vai contar o testemunho, porque Deus, Ele é fiel. E a Bíblia diz que a Ana começou, né, ali a falar com Deus. E ele, o sacerdote, só olhando, observando, né? Mas chegou uma hora que ele falou assim: não, eu vou conversar com Ana, ela está muito diferente, ela está só mexendo com os lábios, não está falando nada, ela está meio estranha, eu acho que ela está embriagada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não era embriagada, era o propósito que ela estava com Deus ali só era ela e Deus. Louvado seja o Senhor, a história ela está contando para Deus. E ali o sacerdote, ele se aproximou dela e falou: Ana, o que está acontecendo? Você está embriagada. Ela disse: não, eu não estou embriagada. E ali começou a conversar com o sacerdote, e até o sacerdote entendeu que realmente ela não estava embriagada. E aqui no versículo 17 diz assim: e ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele pediste. Ele entendeu, né? Louvado seja Deus. E ali falou para ela: vai em paz, e o Deus de Israel vai conceder a tua petição. Nessa noite eu quero dizer para a igreja do Senhor: vai em paz para o seu lar, vai em paz para a tua casa, porque o Deus de Israel, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Há coisas que você não pode fazer nada, mas o Deus de Israel, Ele está vendo, Ele está contemplando. Louvado seja o nome do Senhor. E vai chegar a hora de você cantar o hino da vitória, e quem vai ter que ver a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a Ana voltou para casa. A Bíblia diz que quando ela levantou da oração, o seu semblante já era diferente. Ela já não levantou com semblante de tristeza, ela levantou com semblante alegre, comeu e voltou para casa. E Deus concedeu a petição de Ana. Mas o que eu acho interessante, que Ana, nessa oração, ela fez um voto com o Senhor, né? Que se Deus desse um filho a ela, um varão, ela daria, ela deixaria na casa do Senhor. E ali Deus concedeu, e ela cumpriu o seu voto, né? A Bíblia diz que quando o menino nasceu, ela não pôde ir ao templo, né, para adoração. E ela falou para o cano: olha, quando o menino deixar de tomar leite, eu vou para o templo, eu vou para a adoração, eu vou para adorar.
mas o menino vai ficar lá. É o voto que eu fiz. Ela cumpriu com o voto que ela fez. E nessa noite eu quero dizer para a igreja do Senhor: nós que fazemos votos, quando Deus cumprir a promessa, vamos cumprir com o nosso voto. Louvado seja Deus, alguém diz que é melhor que nós não votem do que votar e não cumprir. Você imagina agora ela pegando seu filho Samuel, né, e levando para a casa do Senhor, para o templo e deixando lá. Mas todas as vezes, todo ano ela ia lá, levava versos para o seu filho. E agora a Penina tinha que ver, né, o milagre de Ana. Agora a Penina tinha que ver o que Deus estava fazendo na vida de Ana. E eu creio que a Penina pensava: olha, daqui a um tempo ele vai morrer e quem vai ficar no seu lugar é o Samuel. E agora eu e meus filhos vamos ter que aguentar. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi e deixou o Samuel lá, né? E Deus fez uma grande obra na vida desse moço. A Bíblia diz que ele foi sacerdote, ele foi profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi, glória a Deus, um grande homem de Deus, né? A qual nós vemos aqui no seu livro, né? Que Deus usou esse homem tremendamente. E o nome dele foi glorificado. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando ela deixou o seu filho ali no templo, Deus não deixou ela sem mais filho. No capítulo 2, versículo de número 21, diz que Deus visitou Ana e ela concedeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante da face do Senhor. Então, depois que ela deixou o seu filho lá, Deus concedeu a Ana mais 5 filhos, 3 filhos e 2 mulheres. E Ana exaltou ao Senhor por tudo que o Senhor fizera na sua vida. E eu quero dizer para a igreja do Senhor: vamos continuar firme, vamos ser como essa mulher, né, que não desistiu. Ela tinha tudo para não ir no templo, ela tinha tudo para deixar sua família, ela tinha tudo para abandonar seu casamento, mas ela disse: não, eu vou permanecer firme, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Louvado seja o Senhor, vamos permanecer firme, porque a vitória é nossa no nome